Será que o centro de Curitiba tem salvação? A gente sempre recebe muitas mensagens aqui no canal de gente reclamando do centro, falando que o centro antes era melhor, que hoje em dia é isso, hoje em dia é aquilo. Mas será que isso é um fenômeno unicamente de Curitiba? O que mudou de alguns anos para cá? Quais são os fatores que são a chave para a gente entender essas mudanças na nossa cidade? Eu sou o Jonathan, você está em mais um episódio do Curitibando e hoje a gente começa o nosso passeio aqui na Cândido de Abreu, no limite entre o centro cívico e o centro da cidade, para falar sobre esse tema. Então, prepare o seu café, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo e venha ser membro do Curitibando também. Aproveita e já deixa um comentário aqui falando de que cidade você assiste ao nosso conteúdo. Eu sempre gosto de conhecer também as outras cidades de onde vocês falam. A gente sempre acaba dando uma pesquisadinha também, porque é uma maneira de a gente conhecer um pouco da nossa audiência e de quem é também de outros estados, outras cidades. Afinal, a gente é curioso. A gente está aqui na Praça do Homem Nu e vamos lá. Mas antes de eu entrar propriamente dita no tema, eu quero convidar para uma reflexão. Dia desses, eu estava assistindo a uma entrevista do Humberto Gessinger, líder dos Engenheiros do Havaí, compositor e natural de Porto Alegre, mas que tem passado um certo tempo em Estocolmo, na Suécia, por conta da filha dele que mora lá. E ele fez uma reflexão, um pensamento que eu achei muito sensível e muito interessante. Ele disse que sempre que ele está em Porto Alegre, ele tem os mesmos 61 anos de vida que ele tem, porque ele vê sempre as mesmas coisas, a cidade em certa medida já não chama atenção, e quando chama é para aqueles aspectos negativos. Porém, quando ele está em Estocolmo, o olhar é outro. Ele sente como se ele tivesse uma semana de vida, porque ele retoma aquela curiosidade, aquele desejo, aqui o mural do Poti, aquele desejo que ele tem pelo novo, em descobrir as coisas. E ele até falou uma coisa muito interessante, que ele diz assim: às vezes eu vejo coisas acontecendo aqui e eu penso, poxa, isso poderia acontecer também em Porto Alegre. Aqui me chama atenção. Talvez na minha cidade isso me passasse batido. Então, daqui a pouco a gente volta nesse assunto, mas fica a reflexão e guarde esse pensamento com você, que a gente vai voltar nele, tá? Então, a gente precisa entender se hoje as cidades mudaram, o que é que mudou, quais são os fatores que fazem parte dessas mudanças. A gente já falou várias vezes aqui no canal como se deu a modernização de Curitiba nos anos 70, a partir do plano diretor e dessa implantação do transporte coletivo, da criação dos parques, que são parte da gestão do Jaime Lerner, da primeira gestão dele, inclusive do calçadão da Rua 15, que a gente vai passar daqui a pouquinho. Por sinal, a gente visitou a casa do Lerner recentemente, então fica a dica para você assistir esse vídeo. E uma coisa que a gente tem percebido é que no mundo pós-pandemia, as cidades mudaram, elas já não são mais as mesmas. A pandemia da Covid-19, ela impactou os centros urbanos de uma maneira muito intensa. E claro que Curitiba não foi diferente, assim como em outras cidades, inclusive do Brasil. E essas mudanças elas foram sentidas em diversos setores, desde o comércio até serviços de cultura, turismo, e na própria maneira como a gente caminha na cidade. Aqui a gente está na Rua Riachuelo, que também já tem vídeo aqui no canal, ali o Cine Passeio, que também tem vídeo aqui no Curitibando. E a gente precisa pensar que se a nossa relação com as coisas mudaram, a nossa relação com o espaço urbano também mudou. Algo que vocês sempre comentam aqui no Curitibando é que vocês veem muito comércio fechado, muitas lojas deixaram de existir,
a própria configuração de algumas lojas. E isso é bastante recorrente nesse mundo pós-pandêmico. Um dos fatores que fazem com que o centro mude é a maneira como nós compramos aquilo que a gente precisa. Claro que, obviamente, já existia o comércio eletrônico. Deixa eu só fazer uma parte aqui. A gente está passando agora pela Casa Lerner, que não é a casa que a gente visitou, mas é a casa em que o Jaime Lerner nasceu. Então, fica a dica, porque em breve também vai ter conteúdo sobre esse espaço, que vai se tornar um espaço cultural, um espaço de criatividade. Claro que sempre existiu o comércio eletrônico, sobretudo assim, a partir do avanço da internet no Brasil, ali em meados da primeira década do século XXI, mas é claro que certas coisas que a gente não comprava antes pela internet, nós compramos. Inclusive, aprendemos a comprar cada vez mais comida pela internet. Então a gente deixa de frequentar restaurantes, bares, lanchonetes, confeitarias, padarias, para pedir online. Então, o isolamento social fez com que a gente aprendesse a criar esses escapes para a gente poder também fazer essas compras. Então, houve esse aumento do comércio online, entregas por delivery, o que mudou, como a gente já disse, os hábitos de consumo e o movimento nas ruas do centro, ainda que a Rua 15 de Novembro, por exemplo, continue sendo o epicentro do comércio popular. E isso não é um fenômeno só curitibano, ele é um fenômeno que acontece também em São Paulo, no Rio de Janeiro e em várias outras capitais, inclusive Paris, Londres, Tóquio, Nova York, são cidades que também passaram por essa mudança de paradigma. E obviamente que a maneira como a gente transita pelas regiões urbanas fazem com que a nossa relação com esse espaço mude, faça com que a gente tenha uma menor ação, e obviamente quanto menos gente na rua, os perigos aumentam. A gente já fez um vídeo aqui no canal falando sobre a questão dos perigos no centro, então assiste lá porque vale muito a pena também. Tem uma escritora, uma jornalista chamada Jane Jacobs, eu já citei ela aqui em outro vídeo, e ela vai justamente falar de como o movimento nas ruas é importante para tornar a cidade mais segura, tornar a cidade um ambiente mais convidativo. Ela vai dizer que quanto mais pessoas nas ruas, mais segura ela fica, maior vai ser sempre o movimento, e também vai ter um fenômeno que ela chama de olhos da rua, que é as pessoas nas lojas, as pessoas nas suas janelas, as pessoas, seja nas casas, nos apartamentos, nos seus escritórios, olhando para a rua, ajudando a cuidar do espaço urbano, deixando ele, portanto, então, mais seguro. A gente desaprendeu a olhar para aquilo que está no nosso entorno. Grande parte disso, claro, graças à nossa relação com o mundo virtual, que mudou também completamente, mudou bastante de paradigma. Então, quanto maior for a nossa ação nas regiões centrais, nas regiões do nosso próprio bairro, mais seguro e mais convidativo ele vai ser. Então, é natural que a gente tenha e sinta essas mudanças ao longo da nossa caminhada pelos espaços urbanos. E aí, claro, a gente teve também nesse mundo pós-pandêmico e durante a pandemia também uma alteração muito grande na vida cultural da cidade. Quem assiste aqui o canal sabe que a gente é apaixonado pela Feirinha do Largo da Ordem. E ela é uma das grandes atrações do domingo aqui de Curitiba, movimentando muito a economia e também a própria cidade de uma forma geral, tanto para turistas quanto para moradores. E é óbvio que durante o período de pandemia a gente teve
ou zero feiras, ou também a feira com uma ocupação limitada. Assim como aconteceu com museu, teatro, cinema. Eu lembro muito bem de como foi a primeira vez que a gente foi ao cinema pós-pandemia. A gente foi no Cine Passeio, que a gente passou agora há pouquinho, né? Assistir Duna, parte 1. Acho que foi finalzinho de 2021, se eu não me engano. A gente tinha ido no Shopping Curitiba no comecinho de 2020, ali por fevereiro, assisti 1917 e depois, quase 2 anos mais tarde. Então, isso também mudou a maneira como a gente sociabiliza com a cidade. E a gente, por exemplo, não vai mais ao cinema como ia antes, com a mesma frequência, que era aquela coisa todo final de semana. Isso muda como a gente ocupa um espaço urbano. E você, continua frequentando cinema, teatro, museu, como você frequentava antes? Deixa pra gente aqui nos comentários. Conte se você também sentiu essas mudanças e se você também foi uma pessoa que teve os hábitos aí alterados pela pandemia da Covid-19. E aí, claro, a gente precisa reocupar e requalificar o centro. E aí a gente tem 2 elementos bem interessantes. Um é a nossa participação, como a gente já comentou, que é estar na cidade, frequentar as feirinhas. Daqui a pouco vem a feirinha de inverno, vai vir a feirinha de outono, antes eu acho, ali da Praça Osório, então que a gente frequente, esteja presente nela. Depois a feirinha também na Praça Osório de inverno, que a gente esteja presente, que a gente faça parte dela. Vou dar um exemplo também de ocupação bem interessante, quem é curitibano ou, enfim, visita a cidade na época do Natal há mais tempo, vai lembrar que antes o coral do Palácio Avenida se apresentava mais, tinham mais apresentações. Isso fazia com que o centro também tivesse um outro movimento durante o período natalino. Ano passado a gente fez um vídeo também caminhando pela Rua 15 durante o período de Natal e a gente viu que, claro, movimento, mas menos do que aquele que a gente tinha comumente antes na cidade. Aqui, a nossa querida Rua 15 de Novembro, o primeiro calçadão de pedestres, a primeira via de pedestres aqui do Brasil. Então, como a gente ia falando, foram necessários criar novas estratégias de ocupação do centro e também dos espaços urbanos como um todo. Então, a vinda de novos eventos, a valorização de festivais. Preste atenção como ultimamente nos bares tem vários festivais. Agora é o Festival do Torresmo, teve o Festival do Pão com Bolinho, vai entrar agora o Festival Bom Gourmet e por aí vai. Tudo isso é estratégia de movimentação do centro, tudo isso é do comércio como um todo, claro. Tudo isso é estratégia de movimentação para que a gente volte a reocupar esses espaços, o que é sempre uma delícia, porque vocês sabem que a gente adora bater perna aqui no canal. E ele é para isso, é para a gente bater perna e discutir os assuntos. Assim como tem também o Domingo no Centro, que já tem vídeo aqui no Curitibando. Cada vez mais espaços como o Parcão Numon são ocupados pelos curitibanos, por quem visita a cidade, e cada vez mais isso é estimulado. As próprias ações do Vale do Pinhão, que é uma iniciativa de inovação e de empreendedorismo, com feiras, feiras de negócios, feiras de empregabilidade, feiras de trocas de ideias, só para citar um exemplo, né? Tem muito mais acontecendo. Note como também Curitiba tem mais cafés, falando em comércio mais uma vez, como cada vez mais esses espaços de convivência têm buscado e tentado um fortalecimento na cidade. E a gente sempre mostra alguns. A gente mostrou o Bar Jataí recentemente aqui no canal e deu para ver como a Prudente de Moraes, que foi requalificada também justamente para criar um espaço de convivência em que as pessoas possam aproveitar
happy hour, cafés e tudo mais, com qualidade e segurança. E quando a gente foi lá no sábado, estava bem lotado, estava uma delícia. É uma forma que a gente gosta de ver a cidade, com bastante vida. Afinal, isso é a beleza de Curitiba. Vocês sempre comentam que Curitiba é uma cidade vazia, a gente também tem um vídeo sobre isso aqui no Curitibano. E como eu falei, várias cidades aqui do Brasil não, né? Aqui do mundo, várias cidades mundo afora, foram também impactadas, afetadas pelo Covid, por essas consequências pós-Covid. A gente já falou Paris, Nova York, Tóquio, todas elas em alguma medida precisaram também reinventar as suas estratégias de turismo, as suas mudanças no estilo de vida, precisaram passar também por estratégias de revitalização. Esse é um papel importante também aí do poder público de fazer esses mecanismos, esses instrumentos de valorização da cidade e dessa região central, que é o que a gente está comentando. Como vai acontecer com a implantação, por exemplo, da Times Square ali na Marechal Floriano, entre a Travessa da Lapa e a Praça Zacarias. Já tem vídeo aqui no canal, a gente já fez um vídeo passeando por esse espaço, então você pode visitar com a gente esse espaço que vai ser a Times Square curitibana. Vai ser bem ali na divisa também, onde com um lugar que agora acontece o Domingo no Centro, que é quando a Marechal vira Emiliano Perneta. Então, se você, por sinal, quer mais iniciativas como essa do Domingo no Centro, visite o espaço, passeie, leve a família. Isso é bem importante para a gente ter essa movimentação e essa aculturação desse tipo de estratégia e de iniciativa. Pensando em tudo isso que a gente falou, será que o mundo pós-pandemia não deixou a gente um pouco mais ranzinza também com aquilo que a gente vê? É óbvio que a gente viu também um aumento da população de pessoas em situação de rua, a gente já falou sobre isso aqui no canal. Isso também não é um problema unicamente de Curitiba, mas será que a gente não está sendo ranzinza e olhando demais para as Estocolmos da vida e menos para a nossa Curitiba? Será que a gente não precisa também voltar a enxergar aquilo que é belo na nossa cidade, como a gente fez no passeio agora? A gente andou por um dos trechos mais interessantes, mais cheio de história aqui de Curitiba. A gente não debateu história nesse vídeo, porque a gente já tem um vídeo contando a história da Rua 15, contando a história do Bondinho, contando a história do Palácio Avenida, contando a história da Praça Osório e também contando a história do Shopping Miller, que foi o nosso ponto de saída, e também ali da Rua Riachuelo. Será que a gente não precisa olhar com mais carinho e mais cuidado para aquilo que é do nosso dia a dia? A gente precisa pensar sobre isso também, porque eu acho que boa parte da salvação da cidade está na gente também olhar com carinho para ela, cobrar o que precisa ser cobrado, obviamente, afinal, nós como cidadãos precisamos que a cidade seja a mais excelente possível, mas a gente precisa também olhar para aquilo que é belo e está colocado diante dos nossos olhos todos os dias. Eu sempre comento como eu passava pela Rua 15 num certo período da minha vida com uma frequência diária e o quanto era gostoso passear por ela, mesmo com as suas questões, os seus problemas, os seus dilemas e a sua imperfeição. Afinal, é a imperfeição que faz Curitiba ser perfeita. A gente já fez um vídeo recente aqui perguntando se Curitiba ainda é uma cidade modelo. Deixa aqui nos comentários se você acha que ela ainda é. E você, o que você acha que a gente pode fazer para deixar Curitiba ainda mais excelente, ainda mais incrível, ainda mais bonita?
que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance. E claro, agora está na hora de a gente se despedir e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ele foi um episódio de mais reflexão para a gente pensar como que a gente enxerga e vive o mundo pós-pandemia. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aquele recadinho para que você se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e venha ser membro do Curitibando, porque isso ajuda a gente a crescer e a continuar criando conteúdos como esse, que a gente produz com muito empenho, carinho e estudo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!